Meu nome é Fabiana. Antes de conhecer Jesus, eu bebia, saía para a gandaia com as amigas. Onde tinha festa, eu ia. Ficava com qualquer garoto que aparecia. Enfim, vivia bem longe de Deus. Eu pensava que era feliz, mas não era. Eu chorava muito, tive depressão por causa de alguns problemas que passei e não tinha nenhuma esperança. Comecei a namorar o Rafael, conheci sua família e através deles vim aos poucos conhecendo a igreja. Já estou aqui há 3 anos e através da célula percebi que Deus tinha um propósito na minha vida e que eu precisava dar esse passo e me envolver nas coisas de Deus. Hoje eu sou uma pessoa mais tranquila e não ligo mais para as festas que ia. Quando não venho à igreja, sinto muita falta. Meu temperamento mudou muito porque eu era muito agitada e agora eu aprendi a esperar em Deus, pois sei que Ele tem um propósito na minha vida. Aprendi que Deus tem o melhor para mim e que você que está aqui hoje possa colocar Jesus na frente de tudo em sua vida, pois é Ele que vai te guiar no caminho certo. Meu nome é Juliana. Minha vida era vazia, escura, uma vida amarga. Tudo era passageiro, inclusive a felicidade. Mas hoje tudo mudou. Sei que em tudo que eu passar, sejam elas as coisas boas ou ruins, Deus estará sempre comigo. As tribulações da vida, as doenças, os problemas que não pareciam ter fim, me fizeram perceber o quanto eu precisava de Jesus. Mas não pense que os problemas acabaram. Mas sei que no Senhor eu posso confiar. E através da célula cheguei até aqui. Minha vida estava de cabeça para baixo. Mas com sua infinita bondade, Deus me mostrou que o melhor ainda estava por vir. Pude ver os milagres acontecendo diante dos meus olhos. Só tenho a agradecer ao meu Deus por tudo. Venham ter um verdadeiro encontro com Jesus. O mundo aí fora é só ilusão. É inexplicável o amor de Deus por nossas vidas. Jesus é perfeito em tudo. Seu amor não falha. E hoje posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Minhas amadas irmãs, diante da pública confissão de fé, nós, ministros do Evangelho, autorizados por Deus para esta igreja, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu nome é Adriana. Minha vida era vazia antes de conhecer Jesus. Percebi que precisava de Deus, pois sentia que meu coração estava vazio e não queria mais me sentir assim. Sempre morei perto da CIB e através de um grupo de amigos acabei vindo conhecer. Sempre morei perto da CIB e aqui eu entreguei meu coração para Jesus, aprendi a valorizar mais as coisas de Deus e menos as coisas do mundo. Eu nasci de novo. Meu nome é Fernanda. Antes de encontrar Jesus, minha vida era sem sentido. Gostava de bailes, pois lá dentro era legal e divertido. Mas depois que acabava, eu me sentia só. Tive uma dificuldade com meu primeiro filho. Só então, quando precisei de ajuda do meu próximo, notei o quanto precisava também de Jesus. Com a ajuda de Deus, do pastor Mauro e da Érica, eu cheguei até aqui. Deus mudou meu comportamento, meu caráter, e eu aprendi a ser humilde com as pessoas. Tome posse da sua bênção. Deus é tudo e muito mais. Decida já, não fique pensando muito. Amadas irmãs, diante da sua pública confissão de fé, nós, ministros do Evangelho, autorizados por Deus e por esta igreja, nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Meu nome é Emanuele. Eu venho de um lar evangélico e cresci escutando sobre Jesus e suas maravilhas. Sou muito grata a Deus por isso. E logo que entrei na adolescência, aceitei Jesus como meu Salvador e nunca deixei de sentir o amor dele por mim. Meus pais sempre falavam desse amor de Jesus e nunca deixaram eu e meus irmãos nos afastarmos. Eles são o maior exemplo de homem e mulher de Deus para nós dois. Vim para a CIB motivada pelas pregações. Sempre parecia que Deus estava falando só comigo. Jesus é tão bondoso que mesmo em momentos que minha fé falharam, Ele me mostrava o quanto me ama e não me abandona. Em todos os momentos da minha vida, vejo Deus me carregando e me sustentando. Peço todos os dias que Ele continue criando em mim um coração puro e renovando o meu espírito. Como diz a canção da Nívia Soares, mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas o Teu amor não falha. Amada irmã, diante da sua pública profissão de fé, nós, ministros do Evangelho, autorizados por Deus e por esta igreja, o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos celebrar a nova vida em Quero celebrar minha nova vida. Quero celebrar minha nova vida. Eu não queria mais viver, mas Teu perdão me fez renascer, me trouxe esperança e nova vida. Com meu Jesus eu vou caminhando, meu coração está transbordando nessa alegria que eu sinto em ter a vida. Celebrar a Cristo, celebrar Jesus, celebrar a nova vida. Celebrar a vida, celebrar Jesus, celebrar a nova vida com Jesus. Celebrar Jesus. Quero celebrar minha nova vida. Quero celebrar minha nova vida. Essa é a hora de adorar. Vem até Ele sem hesitar. Com todo o seu coração celebra a vida. Deixa a tristeza e ansiedade, Ele é alegria de verdade. Com todo o seu coração celebra a vida. Celebre, celebrai a vida. Celebrai Jesus, celebrai a nova vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida com Jesus. Celebrai Jesus, celebrai Jesus, celebrai Jesus, mais forte. Celebrai Jesus, celebrai Jesus, celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida com Jesus. Celebrai Jesus, celebrai, celebrai, celebrai Jesus. Pode se sentar, querido. Meu nome é Janaína. Eu me sentia muito sozinha, não acreditava em amizades e meu casamento estava derrotado.
Tive uma grande decepção com meu esposo e depois disso procurei a verdadeira felicidade em Jesus. Eu sempre cheguei na CIB através da célula e estava muito triste. Jesus entrou em meu coração e hoje sinto a verdadeira felicidade. Ele restaurou o meu casamento e até oficializamos nossa união através do casamento coletivo no ano passado aqui na CIB. Jesus mudou o meu viver. Nele temos a verdadeira felicidade. Meu nome é Renato. Tinha uma vida sem direção. O convívio com outras pessoas que já têm Jesus me chamaram a atenção. E através de suas vidas, percebi que queria Jesus. Cheguei na CIB através da célula. Deus me ensinou a respeitar o direito de outras pessoas. Venha e vamos junto até o Pai. Amados irmãos, diante do seu público testemunho de fé, nós, ministros do Evangelho, autorizados por Deus e por essa igreja, nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu nome é Patrícia. Antes de encontrar Jesus, eu tinha uma vida muito vazia. Era bastante ansiosa e nunca tinha tempo para vir à igreja. Quando eu e meu marido saíamos, a bebida estava sempre presente. Um dia eu fui convidada para fazer um encontro com Deus e percebi o quanto posso ser completa com Jesus. Cheguei na CIB através do meu marido, que na época ainda era meu namorado. A mudança que Jesus fez em minha vida foi radical. Hoje sou uma pessoa mais carinhosa, calma, compreensiva e com isso muito feliz. Tenho uma vontade de buscar a Deus e essa vontade aumenta a cada dia. Estou participando semanalmente da minha querida Célula 43 e é maravilhoso. Deus é tremendo, não perca tempo. Assim como está sendo bênção em minha vida, pode ser na sua também. Eu me chamo Osias. Frequentava a igreja somente aos domingos à noite, sem nenhum compromisso. Frequentava a festa e gostava muito de beber. Participei de encontro onde estive face a face com Deus. E entendi que só teria salvação após entregar minha vida a Ele. Cheguei na CIB através do meu amigo Maxwell Tinoco. Hoje eu tenho a certeza da minha salvação e peço a orientação de Deus para tudo que eu faço. Não tenho mais vontade de beber. Não perca seu tempo com esse mundo vazio e ilusório. Tenha um verdadeiro encontro com Deus e terá um novo sentido em sua vida, como tive na minha. Amados irmãos, diante da vossa pública profissão de fé, nós, ministros do Evangelho, autorizados por Deus e por esta igreja, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu nome é Carlos. Minha vida era vazia e sem sentido. Na verdade, eu sentia que Deus sempre estava comigo
nos momentos mais difíceis, mas não percebia seu cuidado para comigo, pois estava focado só nos meus problemas. Isso começou a mudar quando, através da minha esposa Adriana, comecei a frequentar a CIB. Com o passar do tempo, comecei a entender mais sobre Jesus e suas maravilhas. Aos poucos, Deus foi moldando a minha vida. E foi então, através do apoio e incentivo da minha esposa e também dos irmãos da célula, que encontrei Jesus verdadeiramente. Pude compreender que Jesus é o único digno de louvor e adoração. Ele é o Salvador da minha vida. É para Ele que quero viver e morrer. Hoje, posso dizer, com toda a força do meu coração, que já não vivo sem Jesus. Sou completamente dependente dEle. E estou neste mundo para servi-lo e fazer a sua vontade. Meu nome é Valtenci. Antes de conhecer Jesus, eu bebia, fumava, andava no mundo, fazendo muita coisa errada. Depois de passar por muitos problemas com minha esposa, recebi o convite de uma pessoa da CIB, a irmã da minha esposa. Através disso, comecei a participar, mas no início eu estava bem resistente e não queria vir. Mas comecei a vir com a minha esposa e filhos. Gostei e, graças a Deus, acabei ficando. Fiquei frequentando a CIB por mais ou menos uns 10 anos. Agora, a hora chegou. Participo novamente da célula, pois fiquei muito tempo afastado. Deus estava falando comigo que é a hora de me batizar. Muita coisa mudou na minha vida hoje. Não bebo e não fumo mais. Não vivo mais para as coisas desse mundo. Eu era bem nervoso e hoje me sinto muito mais tranquilo e mais calmo. Viver com Jesus é muito bom. Não resista ao chamado de Deus, pois não existe coisa melhor na vida. Amados irmãos, diante do seu público testemunho de fé, nós, ministros do Evangelho, autorizados por Deus e por essa igreja, nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sou
que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Contigo eu fui crucificado. Morreu meu velho homem, escravo do pecado, e agora eu sou livre em ti. Aleluia! Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Muito obrigada por podermos cantar. Eu nasci de novo. Glórias ao teu nome. Só o Senhor pode fazer isso por nós, Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Cantemos bem forte, com toda alegria, com todo júbilo. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Que glorifica a Deus, onde habita o Espírito de Deus. Uma nova criação eu sou. Que proclama o poder de Deus. Uma nova criação eu sou. Aleluia. Uma nova criação eu sou. E eu exalto o teu nome, Senhor. Você pode ser. Meu nome é Renato. Meu nome é Renato. Minha vida era sem rumo e muito vazia. Mesmo tendo nascido em um lar evangélico, eu não sabia como era bom sentir a presença de Deus. Percebi que precisava de Jesus quando estava indo pelo caminho errado. Eu precisava de um amigo fiel e Jesus me mostrou que podia ser esse amigo. Comecei a frequentar a CIB através de 2 amigos do acampamento de salvação. Deus me mostrou que nele eu posso confiar, posso ter certeza que Ele nunca vai me abandonar. Assim como eu tive essa decisão de dar esse passo muito importante, que você também possa entregar os seus caminhos nas mãos do Senhor. Confie nele e Ele tudo fará. Meu nome é William. Minha vida era muito difícil e sofrida. As dificuldades me fizeram perceber que Jesus era o caminho certo para eu seguir. Através do convite do meu amigo Edésio, eu cheguei até aqui hoje. Antes, eu tinha uma vida difícil e sofrida. Agora, eu sou um homem feliz, realizado com a minha escolha. Não pense 2 vezes em relação ao aceitar Jesus, porque Ele é o caminho certo, o melhor caminho. Amados irmãos, diante da pública confissão de fé, nós, ministros do Evangelho, autorizados por Deus e por essa igreja, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Eu me chamo Lucas. Minha vida sem Jesus era uma vida sem graça. Eu não vinha muito na igreja e não tinha juízo. Fazia as coisas sem pensar e por isso eu já quebrei a cara. Mas hoje eu tenho Jesus ao meu lado para me mostrar o caminho certo e para abençoar cada vez mais a minha vida. Sem Jesus, a minha vida não tinha sentido e através da minha mãe estou aqui. Hoje em dia eu sou uma pessoa mais calma, mais paciente e sou bem ajuizado. A partir de hoje eu darei as costas para o mundo e viverei somente para Jesus. Meu nome é Edilton. Antes de encontrar Jesus, eu tinha a vida de falsa satisfação. Aparentemente, tudo ia bem, mas quando se cai na real, é muito diferente, só trevas. Um dia eu cheguei ao fundo do poço, não havia mais nada a ser feito. Perdi a minha família, dinheiro, autoestima e muitas outras coisas. Cheguei na CIB através do Celebrando. Eu era usuário de crack e vim cumprir pena alternativa nesse grupo do Celebrando e acabei ficando. Deus mudou muitas coisas em minha vida. Hoje sou aluno da trilha, participo da célula, estou sendo discipulado pelo meu amigo Lande. O principal foi que pude perceber quem eu sou de verdade, um servo de Deus e um canal para ajudar outras pessoas. Continue participando, celebrando, e agora posso ajudar outras pessoas a deixar as drogas. Essa vida para mim não está sendo pura bênção. Espero que você também deseje viver assim. Amados irmãos, diante do seu público testemunho de fé, nós, ministros do Evangelho, autorizados por Deus e por essa igreja, alegremente os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu nome é Eduardo. Minha vida não andava para frente e as coisas não davam muito certo. Comecei a perceber o testemunho de algumas pessoas que já andavam com Jesus e percebi que precisava dele. Eu cheguei aqui na CIB desanimado e com depressão, mas Jesus colocou em minha vida a diaconisa Eunice. Hoje estou me tornando uma pessoa mais paciente e tolerante com as coisas em volta da minha vida. Jesus é tudo e sem Ele em nossas vidas somos como um bambu oco e quebradiço, mas com Ele somos como um bambu forte e cheio de amor de Deus. Lucas, meu nome é Lucas, minha família inteira é da igreja. Cheguei na CIB através deles. Depois que comecei a vir à igreja, fui conhecendo Deus e me entregando a Ele. A vontade de querer ajudar a igreja, Ele servir no ministério, me fez tomar a decisão de me batizar. Eu me sinto muito bem com Deus, pois tudo que eu peço, Ele me dá. Oro e leio a Bíblia sempre, e isso é muito bom. Servir a Deus é a melhor coisa do mundo, e ficar ao lado do Criador é tudo. Amados irmãos, diante da pública profissão de fé de vocês, nós, ministros do Evangelho, autorizados por Deus e por essa igreja, nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
pode se colocar de pé e vamos celebrar ao Senhor, porque pelo sangue deles nós somos livres do nosso pecado. Pelo teu sangue lá na cruz, através de ti, Cordeiro de Deus, tenho obtido eterna redenção. Os grilhões são quebrados e a morte vencida, principados derrotados, e o teu povo se regozija. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Cordeiro de Deus, tenho em ti eterna redenção. Os grilhões são quebrados e a morte vencida, principados derrotados, e o teu povo se regozija. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Ele nos libertou, morreu na cruz, nos lavou dos nossos pecados. Por isso nós vamos declarar que nós somos livres. E sou livre do pecado, estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Assento, irmãos, por favor. Nós vamos receber agora com muita alegria esses que foram batizados e agora eles entram como novos membros da igreja. Eles já estão aí preparados, Zé Maria? Não, não estão? Ué, então vamos. Esse sinal eu não entendi não. Muito bem. Chegaram? Estão aí agora? Pronto? Muito bem. Então, muito bem. Vamos receber com muita alegria Fabiana de Oliveira Cássia Pimentel. Kênia, cadê a Kênia para nos ajudar a entregar os certificados? Kênia. Juliana Rodrigues Ricardo Medeiros. Adriana da Cruz Garcia.
pessoal que batizou vai ficando aqui na frente, ó. Vai ficando aqui na frente, isso. Fernanda Pereira de Malta. Chamei a Fernanda. Fernanda Pereira de Malta. Aqui. Emanuele Leite Cordeiro. Janaína Silva Lessa Neves. Renato dos Santos Neves. Renato. Patrícia Teixeira Maron. Osias Júnior Aires Nunes. Carlos Roberto da Silva Ferreira. Valdenci Pompilho da Cunha. Renato Rodrigues. O Renato é solteiro, ele já fez um contrato comigo. Eu sou empresário do Renato, tá bom? William Rodrigues. Lucas Manhães. Edilton Paulino Fernandes. Eduardo José Linhares Gomes. Eduardo. Lucas Leite Lanes. Muito bem, temos recados para esse pessoal todo? Temos? Nossa, tem muito recado. Olha aí, Célula 64, parabéns, William. Parabéns, Eduardo, bem-vindo. Parabéns, William. Parabéns, Eduardo, parabéns. Beto, foste chamado um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Bem-vindo à nova vida com Cristo. Beto, você foi sepultado e ressuscitado com Cristo. Patrícia e Osias, é uma alegria caminhar de mãos dadas com vocês. A célula, fica aí, senão não dá para ler. Manu, seja bem-vinda em Cristo, você é mais que vencedora, Manu. A célula, não dá para ler aqui essa faixa, tem que esticar. Ah, vocês estão abusando desse pastor idoso, não consigo ler lá atrás. São muitos cartazes. Lucas, vários cartazes lá em cima. Célula 36 parabeniza Renato e Janaína pela nova vida em Cristo. Valdenci, a Célula 2, estamos felizes pela sua decisão. Não consigo enxergar, não consigo. São vários recados para todos vocês. E o grande recado é: vocês são muito bem-vindos. Em nome de Jesus. Vamos dizer isso para eles mais uma vez? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém.
Lindo, lindo. Vamos tomar assento, por favor. Vamos tomar assento. Flávia. Muito bem, que festa bonita, não é? Que festa linda. Irmãos, está conosco esse final de semana um casal muito precioso, que é o Sadson e a Flávia. Sadson, ministro de música da Primeira Igreja Batista lá em Moça Bonita, como eu já falei, e a Flávia, ministra de crianças. Mas esse casal precioso tem um trabalho também musical muito bonito. A Flávia tem um trabalho musical muito bonito, ela já está no seu 7º CD. Ela trouxe alguns CDs que estão lá na nossa livraria. Você pode levar a música desse casal para casa para ser abençoado. Ela cantou uma música linda no primeiro culto, não sei se vai cantar a mesma. Pode ser a mesma, não é? Linda música, Deus é tão bom. Enquanto a Flávia louva o Senhor e nós louvamos junto com ela, nós vamos devolver os nossos dízimos, também as nossas ofertas, e nós vamos fazer isso com muita alegria. E daqui a pouco temos a palavra de Deus para o nosso coração. Louvemos o Senhor. Tudo que nos cerca não pode impedir que o coração se parta em dois e nos faça então esconder e fugir da razão. Deus sabe o que é melhor para nós. Temos que ouvir sua voz. Cresce em nós o temor. Não podemos o ver, mas sabemos que não estamos sós. Deus é tão bom para julgar-nos mal. Deus é tão bom, nunca cruel. E mesmo sem entender, sem seus planos prever, segure em suas mãos, creia em Deus. Deus nos conhece muito bem. Ele tem o futuro em suas mãos. Não creias em esperanças vãs, pois esperança só vem de Deus. O presente sabemos bem, mas Deus o início e o fim, a todo tempo está a nos observar, para sermos qual Ele enfim. Deus é tão bom para julgar-nos mal. Deus é tão bom, nunca cruel. E mesmo sem entender, sem seus planos prever, segure em suas mãos.
mesmo sem entender, sem seus planos prever, segure em suas mãos, creia em Deus, creia em Deus. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 15. Lucas 15. Por favor, permaneça com sua Bíblia aberta nesse texto. Daqui a pouco nós vamos ler alguns versículos desse capítulo 15 de Lucas, para esse tema: quem é Deus? Conhecendo o verdadeiro caráter de Deus. A questão é, quem realmente Deus é? Quem Deus é? Algumas pessoas pensam que a pergunta mais importante na vida é essa aqui: você acredita em Deus? Algumas pessoas pensam que essa é a pergunta mais importante. Mas, queridos, não é de fato essa a pergunta mais importante, absolutamente. Na verdade, a pergunta mais importante, a que é de fato mais correta, é: em que tipo de Deus você acredita? Não se você acredita em Deus, mas em que tipo de Deus você acredita. Existe um engano pior do que ser um ateu: é crer em Deus, mas ter um conceito errado a respeito de Deus. Existem muitas religiões no mundo que apresentam muitas diferentes faces, ou muitos diferentes deuses, melhor dizendo, imagens de Deus, e todas podem conter um pequeno tipo de verdade ou alguma gota de verdade. Você pode crer em Deus, mas se você tiver uma concepção falsa a respeito de Deus, você não está numa situação melhor do que um ateu. Quem Deus realmente é? Será que Deus é o Deus terrorista dos muçulmanos? Será que Ele é o Deus impessoal do deísmo? O hinduísmo ensina que existem vários deuses. Dizem que o hinduísmo acredita em pelo menos 300 milhões de deuses, e o maior deles é o Brahma, aquela entidade impessoal, mas uma força penetrante, viva, que está em toda pessoa. A nova era, por exemplo, ensina que Deus é a força vital em todas as coisas. Então Deus pode estar numa árvore, você pode abraçar uma árvore e adorá-la, ou Deus pode estar em cristais, ou Deus pode até mesmo estar em você. Será que isso é que Deus é? Ele é Alá? Ele é um tipo de Deus relojoeiro, deu corda no mundo e abandonou o mundo ao seu destino? Será que Deus é Brahma? Será que Deus é o lado bom da força, como Star Wars nos ensinou? Quem de fato é Deus? Jesus Cristo veio a esse planeta para nos mostrar exatamente quem Deus é. E hoje nós vamos olhar para uma história muito conhecida. É a história de um filho que se perdeu, de um filho que se desviou do bom caminho, e a história desse rapaz vai nos mostrar e nos revelar quem de fato Deus é. Está aí em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, que diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante, lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade.
Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Irmãos, Jesus nos ensina que o Deus do universo é como Pai nessa história. Não é suficiente acreditar em Deus, você deve entender a natureza de Deus, e Jesus veio a este mundo para que nós entendamos a natureza de Deus. Jesus veio a este mundo para nos apresentar quem de fato Deus é. A maravilha e a beleza do caráter de Deus podem ser facilmente observadas nessa linda história, e nós podemos aprender algumas coisas importantes a respeito de Deus. Quem Deus é? Quando nós nos desviamos, quando nós nos afastamos, quem Deus é? Ele é o Deus, em primeiro lugar, que lamenta a sua rebelião. Na história, o filho mais jovem exigiu receber a sua herança, a parte da sua herança, embora o seu pai ainda estivesse vivo. Igualmente, o filho toma o dinheiro e depois sai de casa, ele vai embora, ele sai da vida do seu pai, e como diz o texto, ele se dirige a uma região distante. Queridos, aqui está o exemplo perfeito de um filho rebelde, um filho desrespeitoso. Claramente o filho, o pai nessa parábola é Deus, e Deus é um pai amoroso, que deixará você caminhar para longe da companhia dele, se assim você desejar. Se você desejar, Deus é um pai tão amoroso, que ele deixará você partir, mas quando você fizer isso, você vai quebrar o coração do Pai Celestial. Deus é aquele que lamenta a sua rebelião. Mas e o filho pródigo? Quem o filho pródigo representa? Algumas pessoas dizem que ele representa uma pessoa que nunca foi salva. Nunca foi salva. Mas olha, eu penso que é óbvio que o filho jovem ou o filho mais jovem representa aqueles de nós que já temos um relacionamento com Deus. É o que eu penso. Ele é nosso pai e nós somos seus filhos. E aqui existe um princípio muito importante que você deve entender no seu relacionamento com Deus. Você não pode quebrar o seu relacionamento com Deus. Você não pode quebrar o seu relacionamento com Deus. Mas certamente você pode quebrar sua comunhão com Deus. Você entende isso? O Deus do universo tem uma mensagem para você hoje. E Ele está dizendo para você: eu amo você, então eu vou deixar você livre para partir, se você quiser. Eu amo você, então eu vou deixar você ir, se você quiser. Essa é a mensagem de Deus. Deus nos ama tanto, que Ele permite que nós sejamos livres e façamos nossas escolhas e sigamos o caminho que a gente desejar seguir. Há algum tempo atrás, talvez alguns anos atrás, eu conversava com um homem que tinha sido um bom cristão no passado, um bom cristão. De fato, ele tinha sido um homem de Deus, mas ele cometeu alguns erros, ele cometeu alguns enganos,
Ele então destruiu com o seu casamento, destruiu com a sua família, e ele começou a viver uma vida assim, de valores completamente distorcidos, e a sua vida foi se metendo num labirinto quase que sem solução. E agora, naquela época em que nós conversávamos, ele estava com a vida de fato no fundo do poço, e ele me fez uma pergunta: pastor, se eu estava tão errado, por que Deus não me deteve? Você entende isso? Nós tomamos as nossas decisões, nós seguimos o caminho que a gente escolhe, nós escolhemos e as escolhas fazem quem nós somos. E aí em seguida, quando nós não gostamos daquilo que nós nos transformamos, nós dizemos: a culpa é de Deus. Deus permitiu que eu fizesse essas escolhas erradas, Deus permitiu que eu metesse minha vida no labirinto que ela se transformou, e agora eu não sei o caminho de volta. Queridos, Deus nos ama, e porque Ele nos ama, Ele vai deixar seguir o nosso caminho com liberdade, porque a liberdade é dom, a liberdade é presente, e Deus nos permite fazer da nossa vida aquilo que nós queremos fazer. Alguns de nós são pais de filhos pródigos, aqueles de vocês que têm filhos ou têm netos pródigos na sua família, sabem muito bem o tipo de dor que o pai sente quando o filho faz escolhas erradas. Você sabe o que é ter filhos crescidos que estão distantes de você? Isso machuca o seu coração, isso dói o seu coração. Não, queridos, eu não imagino que o pai dessa parábola tenha permitido que o filho tomasse as suas decisões sem antes tentar convencê-lo do contrário. Filho, para que você quer esse dinheiro? Ah, pai, eu estou querendo fazer da minha vida o que eu quiser, eu quero ter liberdade. Filho, ok, eu vou lhe dar o dinheiro, mas cuidado, filho, cuidado com o que você vai fazer. Queridos, eu vejo Deus dessa maneira. Muitas e muitas vezes Deus prevê lá na frente, Deus antevê lá na frente o que vai nos acontecer, e por vários e vários mecanismos Ele tenta nos avisar, mas Ele nunca tira de nós a liberdade de fazermos as nossas escolhas. Quando nossos filhos eram pequenos, nós podíamos discipliná-los, mas agora muitos têm seus filhos crescidos, estão rebeldes, fazendo escolhas erradas, e você, pai, sente a dor no seu coração. Deus sente, o coração de Deus dói, o coração de Deus dói quando nós fazemos escolhas erradas, o coração de Deus lamenta quando nós expressamos a nossa rebelião, porque quanto maior for a capacidade de amor, maior é a capacidade de sentir dor, maior é a capacidade de ser ferido. O amor de Deus é o mais forte de todos os amores, é o amor mais forte que o amor de pai, mais forte que o amor de mãe, mais forte que qualquer tipo de amor, e é por isso que a dor de Deus também é maior. Quem é esse Deus, queridos? Esse é um Deus que lamenta pela sua rebelião, mas Ele o ama tanto, que se você desejar, Ele vai deixar você partir, Ele vai deixar você ir. Quem é esse Deus? Esse é o Deus que corre quando você retorna. O filho cabeçudo não se deu muito bem naquele país distante. Ele viveu no nível de um porco durante algum tempo, mas logo em seguida ele estava abaixo dos porcos, porque os porcos tinham o que comer, ele não tinha. Jesus usa 6 palavras no versículo 13, na Nova Versão Internacional, para descrever o que aconteceu àquele jovem. Diz assim: ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Você imagina isso? Eu imagino esse jovem chegando nesse país distante. Agora eu não tenho meu pai por perto, agora eu não tenho a fiscalização do meu pai, e agora eu vou fazer o que eu quero. Eu vejo esse jovem com muito dinheiro no bolso, e eu vejo ele reunindo seus amigos, seus novos amigos, ele indo para baladas, ele fazendo o que queria da vida. Eu vejo ele com muitas mulheres, eu vejo ele gastando dinheiro com jantares, com festas. Seus amigos estavam sempre ao seu redor. Por quê? Porque ele era o cara, ele tinha tudo, e ele bancava, e ele pagava, e ele fazia, porque ele tinha o quê? Dinheiro no bolso. Mas antes que ele pudesse perceber, tudo que ele tinha se foi. Ele acabou em um chiqueiro, chafurdado na lama dos porcos. E aí Jesus disse que ele caindo em si, veja, ele caiu em si,
Ele percebeu: meu Deus, até o menor dos empregados do meu pai tem o que comer, tem uma vida melhor do que eu. E ele cai em si, e ele finalmente alcança o que eu chamo de PDT, o ponto de desespero total. Ele chega ao PDT. Então ele engoliu algo mais sujo, algo ainda pior do que comida de porcos. Ele engoliu seu orgulho e ele começou a longa jornada de volta para casa. Agora, como o pai o recebe? Como o pai vai receber esse jovem? Alguns estudiosos descobriram uma história semelhante a essa, que existia justamente naquela época em que Jesus contou essa história. Existia no meio dos rabinos judeus, e os rabinos judeus contavam essa história para os judeus da época de Jesus. Então, antes de Jesus contar essa história, já havia uma outra história, uma história semelhante de um filho rebelde que se afasta do pai, que quebra a cabeça e que finalmente volta para casa. Na forma antiga, o filho mais jovem também foi embora, ele também gastou todo o seu dinheiro, e quando ele voltou para casa, rastejando, o pai o rejeitou. Então, à medida que Jesus estava contando sua história, eu fico imaginando os fariseus e os cobradores de impostos, o que eles estavam pensando. Sim, eu já ouvi essa história, sim, eu sei como é que ela termina. E a audiência de Jesus, a audiência de fariseus e cobradores de impostos, esperava que Jesus dissesse: então, um dia, o pai viu seu filho retornando, e ele esperou o seu filho chegar com braços cruzados, e aí o filho fracassado implorou: pai, por favor, me receba de volta. Mas o pai, olhando com superioridade para ele, disse: esqueça isso, você teve a sua chance, você escolheu viver como um porco, agora volte para o seu chiqueiro, você fez a sua cama, deite-se nela. A história original é isso mesmo. O pai disse ao filho rebelde que ele estava recebendo exatamente o que ele merecia. E essa história reflete a ideia do legalismo do Velho Testamento. O Velho Testamento ensina isso. De fato, o Velho Testamento prescrevia e prescreve que um pai poderia apedrejar o filho rebelde até a morte. Você quer anotar esse versículo aí? É interessante, para colar na porta do quarto do seu filho, não é? Deuteronômio 21, 18, 21, diz que se o filho for rebelde, o pai pode apedrejá-lo até a morte, sem problema nenhum. Agora, queridos, veja como Jesus pinta a imagem do pai, tão diferente. O versículo 20 diz: estando ainda longe, o seu pai o viu, e em seguida, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou o seu filho. Você entende? Você vê essa cena? O verbo grego de beijar indica que o pai beijou o filho, mas beijou muito, continuamente, beijo, 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 beijo. Nós diríamos que ele sufocou o filho com uma tempestade de beijos. Meus queridos, esse é um retrato revolucionário de Deus. As pessoas da época de Jesus não esperavam que Deus fosse pintado dessa maneira. Na verdade, eles esperavam um Deus austero, um Deus de cara feia, um Deus vingador, um Deus que bate, um Deus que não se comove. Agora mesmo, você sente que Deus está longe de você? Você sente isso? Deus não deixou você, querido. Quando você pecou, foi você quem deixou Deus. Mas Deus ainda é um pai amoroso, e Deus deseja o seu retorno, e Ele está esperando você retornar para Ele. Filho de Deus, Deus tem uma mensagem para você hoje, e com palavras gentis de compaixão, Deus está dizendo para você: quando você voltar para casa, eu o encontrarei ainda no meio do caminho. Porque essa é a história linda que Jesus conta. Diz que quando o filho apontou lá na esquina, o pai, de alguma maneira, eu imagino esse pai, todo dia, no final do expediente, no final do seu dia de trabalho, eu imagino esse pai sentando-se ao portão da sua propriedade e olhando para aquele caminho que um dia o seu filho desapareceu. Eu imagino esse pai todos os dias, olhando e esperando a volta do filho. E um dia, ele vê uma figura maltratada,
maltrapilha, que não se parecia com seu filho quando partiu de casa, altivo, cheio de si, dinheiro cheio de bolso cheio de dinheiro, mas agora essa figura vem maltrapilha. Quem é? O velho pai esfrega os olhos, o pai se ajusta para ver quem é aquele que vem vindo, e é o filho amado. O que o pai faz? Ele não se contém, ele não espera no portão, ele corre, ele vai ao encontro do filho, ele o abraça, ele o beija eternamente. Como eu já afirmei, não basta acreditar em Deus, você precisa acreditar no Deus da Bíblia, e esse é o Deus da Bíblia. E as boas notícias são que o Deus da Bíblia é completamente amoroso, completamente misericordioso para com todos nós. Eu amo como Charles Spurgeon descreveu esta cena. Ele disse o seguinte: não foi com um olhar frio que o pai viu o filho retornando. O amor encheu seu coração quando ele o viu. Não havia nenhuma raiva em seu coração. É verdade que toda a culpa era do seu filho, mas isso não veio à mente do pai nesta hora. Foi o estado em que ele se encontrava, sua pobreza, sua degradação, aquele rosto pálido de sua tão profunda e comovente fome, que tocou rapidamente o pai. Nós lemos que o pai correu. A compaixão de Deus é seguida por movimentos rápidos. Ele é lento para se irar, mas ele é rápido para abençoar. Deus vem voando na sua grandeza e na grandeza da sua compaixão para ajudar toda pobre alma que retorna a Ele. Esse é o Deus que nós cremos, irmãos. É isso que realmente Deus é. Então nós adoramos um Deus que lamenta a nossa rebelião, mas nós também adoramos um Deus que corre até nós quando nós retornamos para casa. E finalmente, nós estamos aqui nessa noite adorando esse Deus que restitui você quando você se arrepende. Quando o rapaz finalmente cai em si, ainda lá no chiqueiro, ele ensaia um discurso para fazer para o seu pai. Existem 3 coisas no versículo 21 que representam esse discurso. 2 são declarações que estavam certas e uma estava errada. A primeira declaração, o filho diz assim: pai, pequei contra o céu. Esse é o discurso que ele ensaiou para dizer para o pai. Eu pequei contra o céu. Ele está certo. Rebeldia ao seu pai é pecado contra Deus. Segundo, ele confessou o seu pecado para o seu pai. Pai, eu também pequei contra ti, está certo? Ele quebrou a autoridade do pai quando ele se rebelou contra o pai. E ele afirma: eu também pequei contra ti. Mas olha a terceira declaração. Ele diz assim: não sou mais digno de ser chamado seu filho. Isso até pode parecer bom na superfície, mas existe um engano nesse pensamento. Veja bem, ele nunca foi merecedor de ser filho do seu pai. Nunca foi. Ele acha que um dia ele foi digno. Ele acha que um dia ele foi merecedor, mas ele nunca foi merecedor de ser filho daquele pai. Ele nunca mereceu. Sabe o nome disso, querido? É graça. Graça. E do mesmo modo, nenhum de nós merece ser chamado de filho de Deus, mas Deus nos chama de filhos. Sabe o nome disso? Graça. O pai recusou considerar a ideia de fazer do seu filho um empregado. Você percebe? Até quando o filho estava num país distante, a relação permaneceu a mesma. Ele era filho de quem ele era. A relação permaneceu a mesma. A comunhão foi quebrada, obviamente. A autoridade foi quebrada, obviamente. Mas a relação nunca foi quebrada. Ele continuava filho de quem ele era. Imediatamente, o pai mandou os seus empregados trazerem a melhor roupa. E ele a colocou amorosamente sobre o seu filho. E ele cobriu toda a sujeira, todas as feridas, todos os erros do passado do seu filho. Os filhos frequentemente usavam anéis que tinham o brasão da família. Era como se fosse um cartão de crédito. Com aquele anel ele poderia comprar qualquer coisa e ele poderia pagar
com o símbolo que estava ali, assumir a dívida com o brasão da família, era um cartão de crédito. O pai manda colocar esse anel no dedo do filho. Os escravos não usavam sapatos, o pai manda trazer as sandálias para calçar o filho. E aqui está o bônus: o pai mandou matar um bezerro gordo e fez uma grande churrascada. Esse é dos meus. Fez uma grande churrascada. Tudo que o filho procurou, toda aventura que o filho queria, toda a vida louca, ele encontrou quando retornou para a casa do pai. Ele foi buscando festa, e quando ele volta, o pai faz a festa das festas. Você imagina isso? Eu lembro de alguém quando chegou na nossa célula, há muitos anos atrás, a primeira célula da igreja, nós recebemos essa pessoa, e aí ela ainda não era cristã, e ela então nós marcamos um churrasco. Gente, vamos fazer um churrasco, a nossa célula vai fazer um churrasco. E ela ficou em dúvida: meu Deus, eu vou ou não vou? Como é que é esse negócio de festa, de churrasco sem cerveja? Isso deve ser horrível, gente, deve ser uma tristeza total. E ela ficou em dúvida se vai, não vai, se vai, não vai. No fim ela resolveu ir para o nosso churrasco sem cerveja. Como é que vai ser isso? Tão sem graça. E depois então do churrasco, ela disse com tanta alegria, e nós rimos muito dela, e ela dizia assim: olha, eu fiquei pensando, como é que é um churrasco sem cerveja? Deve ser ruim demais, deve ser muito triste, deve ser sem nenhuma alegria, e eu estou aqui entre vocês, e estou aqui sem cerveja, estou aqui tão feliz de estar aqui com vocês, nesse ambiente tão gostoso. Sabe por quê, queridos? Festa verdadeira a gente tem assim, com o povo de Deus, com a família de Deus, cantando, se alegrando, batendo palmas, exaltando Deus dos céus e da terra. Essa é a festa verdadeira. Ele foi buscar a vida louca, mas quando ele volta para casa, quebrado, fracassado, o pai mostra para ele o que é festa verdadeira. Você caminhou para longe de Deus. Será que você está disposto a dizer: pai, eu pequei contra ti? Você está disposto a retornar para a presença do Pai? Se for assim, Deus tem uma mensagem para você, e Ele diz para você assim: eu tratarei você como se você nunca tivesse partido. Ernest Hemingway escreve uma história de um pai e seu filho na Espanha. O seu filho comete um ato de rebeldia tão grande, que magoa tão profundamente o coração do pai, que o pai está tão chateado com ele, e o pai briga com seu filho e o expulsa de casa. O filho sai, e por muitos anos esse pai não vê e não tem notícias do seu filho. Por fim, o coração desse pai está tão pesado, de saudade, de lembranças do filho, e ele quer o seu filho de volta, mas ele não sabe onde procurar o seu filho. Então ele vai até o Jornal de Madrid, e ele publica em uma das páginas daquele jornal um apelo dramático. Seu filho se chamava Paco, e ele publica assim: Paco, eu te perdoo, por favor, volte para casa, amanhã às 9h da manhã, te espero na porta desse jornal, seu pai. Só que Paco é um nome muito comum na Espanha, e aí na manhã seguinte, havia cerca de 600 rapazes chamados Paco, na porta do jornal madrilenho, para receber o perdão do seu pai. Querido, você entende? Meu amigo, se você precisa de perdão hoje, Jesus te oferece isso. Ele te oferece perdão. O público para quem Jesus contou essa parábola, alguns fariseus, gente que se achava sem pecado, gente que achava que não precisava de perdão, mas também entre eles, na audiência de Jesus, havia cobradores de impostos, haviam pecadores, e Jesus estava tentando dizer a eles que Deus é como um pai que dará boas-vindas a você amorosamente, e lhe perdoará quando você voltar para Ele e se arrepender do seu pecado.
Versículo 2 desse texto diz que os fariseus condenaram Jesus, dizendo: esse homem recebe pecadores e come com eles. Mas isso não é um defeito, isso é uma qualidade, é a maior virtude de Jesus. Ele ainda recebe pecadores, ele ainda come com pecadores, como eu e você. Qualquer um que vier a ele, ele recebe. Você entende quem é esse Deus? Nós vimos um retrato maravilhoso de quem Deus é. Ele é um Deus que lamenta a sua rebelião, Ele é um Deus que corre ao seu encontro quando você retorna, e Ele é um Deus que restitui você quando você se arrepende. Por acaso, querido, você não tem o desejo de se lançar nos braços desse Deus, como todos esses que se batizaram um dia fizeram? Lançaram-se nos braços do Pai, encontraram o Pai amoroso. Quantas histórias lindas de um passado terrível, mas agora, encontrando os braços do Pai, a minha vida é uma nova vida. Deus oferece isso para você nessa noite. Então curve a sua cabeça, por favor, feche os seus olhos. Todos façam isso, por favor. E eu quero que você olhe para dentro de você nessa hora. E eu quero lhe fazer uma pergunta muito séria. Algum dia, na sua vida, você fez uma oração em que você entregava o controle da sua vida a Jesus Cristo? Pense nisso. Algum dia você fez uma oração em que você dizia: Jesus, entrego o controle da minha vida a Ti. Vem ser o dono da minha vida. Você fez uma oração como essa um dia na sua vida? Se você não lembra, ou se você tem certeza que nunca fez uma oração como essa, meu querido, Deus marcou esse encontro nesta noite com você, para lhe dar a oportunidade de fazer esta oração, entregando o controle completo e total da sua vida a Ele. Você deseja isso? Pastor, eu desejo. Pastor, eu quero. Eu não sei como fazer, eu não sei o que falar. Pastor, querido, é simples. Eu vou fazer uma oração e eu desafio você a repetir comigo palavra por palavra desta oração. E nesta oração eu vou ajudar você a entregar o controle da sua vida a Jesus. Você deseja isso? Não pense duas vezes. Essa é a maior, mais incrível decisão que você pode tomar na vida. Não deixe para amanhã. A nova vida pode começar hoje. Ah, pastor, eu tenho que ajeitar tantas coisas. Deixa Deus ajeitar a sua vida. O primeiro passo é entregar o controle dela a Jesus. Ore comigo. Repita silenciosamente no seu coração, palavra por palavra da oração que eu vou fazer. As pessoas que estão ao seu redor não precisam ouvir. Isso é entre você e Deus. Mas ore com fé. Ore comigo. Ore assim: Senhor Jesus, acabo de compreender o quanto preciso de Ti. Por isso, nessa hora, eu abro o meu coração e a Ti entrego o controle da minha vida. Perdoe o tempo que andei por conta própria. Eu quero andar contigo até o último dia da minha vida. E quando eu morrer, Jesus, abre a porta do céu, deixa-me entrar e viver eternamente na presença do meu Pai Celestial. Cabeça curvada, os olhos fechados. Querido, você fez comigo essa oração? Seja você quem for, membro desta igreja, membro de outra igreja, ou nosso amigo convidado, se você fez comigo esta oração, eu quero muito orar por você. Basta que você aí no seu lugar levante bem alta a sua mão e permaneça com a mesma levantada, rapidamente. Deus abençoe você, Deus abençoe você.
Deus abençoe você, você também. Permaneça com a mão levantada. Você, eu estou vendo. Bem alto aqui na frente, vocês, 3, 4, 5. Deus abençoe vocês. Lá na galeria, eu estou vendo a sua mão. Bem alto, levante a sua mão. Eu estou vendo você lá no fundo da galeria. Você também no centro da galeria, aqui à frente. Deus abençoe todos vocês. Permaneça com a mão levantada, por favor. Irmão, irmã, tem alguém do seu lado com a mão levantada? Por favor, coloque a mão no ombro dele, a mão no ombro dela. Esse é um momento tão precioso, tão caro, tão caro. Ninguém sozinho nesta hora, ninguém sozinho. Lá na galeria, tem alguém do seu lado com a mão levantada? Coloque a mão no ombro dele, no ombro dela. Ninguém sozinho nesta hora. Hora preciosa, isso. Permaneça com a mão levantada até que alguém chegue pertinho de você e coloque a mão no seu ombro. Ninguém sozinho nessa hora. É tão importante, igreja, tão importante. Pai, eu quero colocar todas essas vidas em tuas mãos. É gente que o Senhor ama, é gente que o Senhor tem um plano bendito, maravilhoso para salvar suas almas e dar-lhes vida eterna. Segura nessas mãos, Pai, segura nessas mãos, Senhor, por favor. Vamos fazer mais uma coisa, todos nós vamos ficar de pé. O pessoal da música vai cantar um coro bem bonito, talvez o porquê ele vive, não sei, vocês escolhem. Mas vamos fazer o seguinte, eu quero orar com toda a igreja para abençoar a sua vida. Então saia do seu lugar, venha aqui à frente, venha com essa pessoa que está orando com você. Lá na galeria, eu espero você descer também, rapidamente. A família de Deus vai abençoar você agora. Rapidamente, vem até aqui à frente. Isso, vem Madalena, eu espero. Vem Andréia, eu espero. Vem trazendo essas pessoas. Vem saindo do seu lugar. Vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Lá na galeria, vem descendo rapidamente. Há aqui algum filho pródigo, afastado, desviado, excluído da igreja. Hoje é o dia de você retornar. Eu espero você, junto com todas essas pessoas que estão chegando aqui. Isso, eu espero você. Deus abençoe você, Deus te abençoe, Deus abençoe você também. Deus correndo abençoe. pros teus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido, Eu quero você, pode vir. eu disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar. Correndo pros teus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar. Correndo pros teus braços, Eu quero você, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar. Estenda suas mãos, por favor, em direção a todas essas pessoas. Pai, em Pastor nome de Mauro vai orar. Jesus, estamos aqui nesta noite para apresentar essas pessoas, ó Deus, que estão dizendo: eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. Pai, por favor, tome em teus braços, ó Deus. Cuida, Pai, em nome de Jesus. Deus, escreva, ó Deus, o nome delas no livro da vida, para que quando a partir deste mundo o Senhor receber de braços abertos no teu céu de glória. Nós oramos como igreja, abençoando para todos sempre. Amém e amém. Amém. Queridos, todos vocês que estão aqui à frente, por favor, prestem muita atenção. Pastor Mauro e todas essas pessoas da igreja que vieram à frente com vocês, preparou essa pasta para abençoar a vida de vocês. Aqui nós temos alguns panfletos da igreja, tem um livreto aqui, você não está aqui por acaso, e tem também um CD com uma mensagem que eu quero que você ouça esta semana, esta mensagem para abençoar a sua vida. Eu quero presentear isso, Pastor Mauro, com a equipe dele, vai presentear vocês aqui na nossa varanda. Abre, por favor, a porta, Mauro. Isso, por favor, queridos,
vocês podem sair aqui para a nossa varanda para receber esse presente que é direito de vocês. Amém, amém, amém. Uau, que final de semana, irmãos. Deus é bom demais. Final de semana começou na quinta-feira com o curso Alinhando as Ideias. Foi um curso magnífico, maravilhoso. Continuou no sábado com o seminário de adoração e hoje com todos os nossos cultos. Uau, que final de semana lindo, maravilhoso. O Sadson e a Flávia vão pegar a estrada amanhã, é isso mesmo? Amanhã. Vamos orar por eles? Venham aqui em cima, por favor, ou se for melhor aqui, vocês que sabem, aqui mesmo, isso, venham aqui, né? Aqui está o pequeno Baruque, isso. Vamos orar para Deus conduzir a vida do Sadson, da Flávia, de volta lá para o Rio de Janeiro. Vamos orar, levante as suas mãos em direção a esse querido casal, a essa família já preciosa para nós. Pai, em nome de Jesus, colocamos o Sadson, a Flávia, o Baruque em tuas mãos. Cuida, guarda a vida dos teus filhos, Senhor. Supre-lhes todas as necessidades e usa-os, Senhor, como instrumentos de bênção, onde quer que eles estejam. Que a tua graça, a tua bênção esteja sobre a vida deles, Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos reunidos aqui, desde agora para todo sempre. Amém, Jesus, amém. Boa semana, Deus abençoe você.